Olá, seja bem-vindo a essa aula. Hoje a gente vai falar aqui sobre alguns passos essenciais para você iniciar a definição do que será a cultura aí da tua agência. Veja só, um ponto muitíssimo importante aqui é a gente pensar no seguinte: se você acredita que ainda não tem uma cultura estabelecida dentro da tua agência, eu preciso te salientar e te avisar nesse instante, já na entrada da nossa aula, que você está enganado. Na verdade, a cultura ela já existe, ela já está estabelecida, ela já funciona de alguma maneira aí dentro do seu negócio. O ponto é que talvez essa cultura, e certamente hoje, se você acredita que não tem cultura, é que essa cultura ela não é como deveria ser, ou ela está deixando de te entregar o que poderia entregar caso ela fosse uma cultura direcionada a ajudar no alcance de algum objetivo específico aí do teu negócio. Então, a gente vai definir aqui uma série de elementos que vai te ajudar não só a definir uma boa cultura, criar, iniciar esse movimento de criação de uma cultura organizacional que seja alinhada, mas principalmente a gente vai dar uns passos atrás e vai entrar em alguns aspectos fundamentais para você definir, em primeiro lugar, uma cultura que vai de acordo com algum objetivo primário que você tem para o seu negócio. Veja, você pode criar uma cultura, só que essa cultura, obviamente, ela precisa servir a um objetivo maior. E o passo que a gente precisa dar antes, aqui, e a gente vai fazer isso nessa aula de hoje, é estabelecer, primeiro, o que você quer do seu negócio, o que você espera da sua empresa, o que você quer no próximo ano, nos próximos 2, nos próximos 5, e também qual é a visão mais macro, mais de longo prazo da sua empresa. E isso tudo ser definido antes de você começar a pensar na cultura organizacional como um todo, é fundamental porque, vamos lá, a cultura, o que ela é? Nada mais, nada menos do que um guardião, é como se fosse um líder que dita como as coisas são feitas quando ninguém está vendo. É isso que é a cultura. Quando você é líder, quando você é dono da empresa, não estiver olhando, é o que as pessoas estão fazendo na tua ausência que define o que é a cultura. Então, talvez você gostaria muito de ter uma cultura orientada a resultados, extremamente agressiva, mas quando você não está, quando o gato sai, os ratos fazem a festa. Então, quer dizer, quando você sai da operação, as pessoas elas param de trabalhar, elas diminuem o ritmo, elas vão mais lento, elas cumprem as tarefas, mas enfim, não fazem mais aquele over delivery todo, ou a coisa começa meio que a desandar. Bom, então você ainda não tem uma cultura servindo a um propósito primário, que é talvez ser alta performance. E por que isso não está acontecendo? Porque não está claro para todo mundo porque essa é a cultura ideal, para onde essa cultura vai levar essa empresa. Então, esse é o primeiro ponto que nós precisamos definir. Eu vou compartilhar minha tela aqui para a gente poder ver juntos aqui o que são alguns passos fundamentais para você definir a cultura organizacional. Então, vamos lá. Eu já botei aqui uma frasinha, mas vamos colocar assim, ó, definição de cultura organizacional. Isso aqui, ao final da aula, vai virar um template. E quem ficar até o fim vai ter o código secreto para poder acessar e baixar de forma gratuita esse material, poder acessar, duplicar esse template e já usar lá na sua empresa. O que eu digo que a cultura, o que esses manuais como esse aqui, eles servem? Eles servem para explicar tudo o que qualquer pessoa da empresa precisa saber sobre a empresa. Então, dentro de um manual de conduta e cultura, ou dentro de um processo de definição de cultura organizacional, o objetivo é com que todas as pessoas tenham acesso a o que é a empresa, para onde ela vai e como vai fazer para chegar lá. Então, a gente vai reger o conjunto de coisas necessárias para chegar lá por meio desse manual de conduta e cultura. Então, vamos lá. A primeiríssima coisa que nós precisamos definir aqui na hora de iniciar esse processo, antes de pensar em manuais de conduta e cultura e comportamento e atitudes e tal, é a gente estabelecer aquilo que parece óbvio, mas a maioria não tem muito claro isso, que é a visão, que é, pô, para onde que esse negócio vai? Pelo que nós queremos ser reconhecidos. Isso que basicamente define a visão. Para, para onde vamos? Pelo que queremos ser reconhecidos? Qual é o nosso objetivo daqui a 5 ou 10 anos?
Todas essas perguntas são muitíssimo importantes. E para além disso, muitas vezes como dono da empresa, você tem que pensar assim, e eu vou botar até em caixa alta aqui, que é o que eu quero deste negócio e desta empresa. O que as pessoas que virão trabalhar comigo, ou melhor, o que as pessoas que se juntarão à minha causa, isso é importantíssimo, você precisa ter uma causa dentro da tua empresa, que se juntarão à tua causa, esperam receber em troca da sua colaboração. Essas perguntas elas são muito importantes e elas precisam ser respondidas na missão do negócio. Quer dizer, é, perdão, na visão do negócio. Para onde vocês estão indo? Pensa na empresa como um avião que vai pegar um voo para algum destino. As pessoas que vão embarcar nesse avião têm que estar compradas com aquele destino. Não faz sentido você trazer alguém que quer ir para os Estados Unidos para embarcar no teu aviãozinho que está indo, na verdade, para a Europa. A pessoa está indo para longe do sentido dela. Precisa ter um fit aqui, precisa ter uma boa aproximação desse aspecto. E essa visão aqui, a melhor coisa que você pode fazer é ser brutalmente honesto consigo mesmo na hora de definir a tua visão, na hora de definir o que você quer na empresa, o que você quer buscar, o que você quer ser, pelo que quer ser lembrado, pelo que quer ser reconhecido, qual o legado que você quer construir com esse negócio e para onde ele está indo e como que as pessoas que vão se juntar a essa causa junto com você vão se beneficiar disso. Porque, afinal de contas, anota essa, escreve na testa, faz uma tatuagem, isso é muitíssimo importante. A empresa ela precisa ser um meio para as pessoas que atuam ali atingirem os seus objetivos. Isso vale tanto para você que é sócio, quanto para qualquer pessoa que está nessa empresa. Precisa ser um meio para atingir algum tipo de objetivo pessoal, porque se não for, aí virou ONG, aí virou trabalho voluntário, e até mesmo as ONGs, trabalho voluntário, todas elas também têm essa pegada. Não existe uma empresa que cresce, que se desenvolve, que tem baixos índices de rotatividade, que tem altos índices de posicionamento, que não tem isso muitíssimo claro, que não tem uma visão muito bem estabelecida e um entendimento específico também sobre o que cada indivíduo que aloca o seu tempo na conclusão dessa missão recebe em contrapartida. Fechou? Depois que a gente estabeleceu aqui a nossa visão, a gente poderia já complementar pensando em qual que é aqui o propósito dessa companhia. Por que essa empresa existe? A que ela serve, né? Então vamos lá. Por que a empresa existe? A quem ela serve? Tudo isso são elementos importantes para você pensar. Por que ela existe? A quem ela serve? Qual que é qual que é a transformação que ela vai gerar no mundo? E no mundo pode ser na sociedade em que ela atua, para os clientes, enfim, para os acionistas, qual que é o propósito? Você quer transformar a realidade do mercado digital? Você quer transformar a realidade? Enfim, quer dizer, você precisa ter ali um propósito muito bem estabelecido. Você quer ser referência no quesito XPTO? Isso tem que estar claro. Um pouquinho mais adiante ainda, evoluindo nesse sentido, você poderia definir também um BHAG, que é um Big Ambitious Audacious Goal, uma meta grande, vou botar aqui em português, meta audaciosa e ambiciosa. Aliás, poderia ser assim, uma meta audaciosa, meu Deus, a correção aqui está me ajudando. Uma meta aqui, uma meta grande, audaciosa e ambiciosa para a empresa. Aqui normalmente vai ser definida para 5 anos. Então, pense em 5 anos, qual que é a grande, audaciosa meta que você quer atingir? Eu poderia te dar um exemplo. Tem algumas empresas no mercado que, por exemplo, tem como uma grande meta audaciosa produto da sua entrega, né? Que vai ser, pô, eu quero gerar 1 milhão de empregos. Aqui na BREG, por exemplo, o nosso BREG, a nossa grande meta é que a gente quer ter 10 mil pessoas impactadas em 5 anos, até 2030, pelo nosso programa de treinamento. Talvez o BREG de outra empresa seja fazer o IPO em 5 anos. Né? Então, quer dizer, qual que é a grande meta audaciosa que você quer para o teu negócio nos próximos 5 anos? E aí você define o teu BHAG.
Depois disso, você pode ir um pouco além e definir aqui quem somos, né? Quem vocês são, quem faz parte da empresa é o quê? Vocês são um meio para as pessoas atingirem um objetivo específico? Vocês são a referência no assunto XPTO? Vocês são pessoas que fazem o resultado de lançamento se ampliarem em X%? Vocês são referência em qualidade? Vocês são referências em atendimento? Quem são as pessoas que trabalham na empresa? Como essas pessoas se definem? Como elas se veem em relação ao mercado? O que elas defendem e representam? Perceba, aqui a gente começa a entrar quase num aspecto de movimento. As pessoas muitas vezes elas compram algum determinado item, por exemplo, um relógio que é muito caro, não necessariamente porque elas querem gastar aquela grana no relógio. Elas compram produtos como esses porque elas esperam que aquilo diga algo por elas sem que elas tenham que necessariamente dizer. Então, por exemplo, a pessoa que compra um Rolex e sai andando de Rolex por aí, ela não quer necessariamente só é, ela não quer ter que ficar falando que ela é bem sucedida, que, enfim, isso, aquilo, que ela tem uma carreira, que ela se esforça, que ela é executiva, ela quer dar um recado com aquele Rolex, ela quer demonstrar que, pô, o Rolex, ele por si só, ele já fala, pô, essa pessoa é bem sucedida, é um Rolex, o Rolex fala por ela. Existe um outro case de relógio, que é o relógio que o Leonardo da Vinci, né, ele pediu para ser fabricado, porque naquela época só existiam relógios de bolso, ele pediu para fazer um relógio de pulso, um dos primeiros modelos e tudo mais, e esse modelo de relógio ele é comercializado até hoje, é muitíssimo caro, e ele transmite uma mensagem. Quem conhece de relógio, quem conhece aquele relógio específico, sabe que a história que ele carrega. Então, não necessariamente a pessoa que compra esse tipo de relógio precisa dizer que ela é inovadora, que ela quer, que ela é empreendedora, que ela busca por ser disruptiva. O relógio, ele comunica isso por ela para o público dela. Então, quer dizer, quem são as pessoas que trabalham com você? O que elas defendem, o que elas representam, como que a tua empresa ela gera esse aspecto de identificação com todo mundo que está trabalhando contigo. E aí, nós vamos por fim aqui para o que é a missão da empresa. Qual que é a missão deste negócio? Qual que é a razão de ele existir? O que vocês fazem? O que a empresa faz? Qual o impacto esperado? Aqui vai ser sempre uma Aqui vai ser sempre uma frase ou afirmação de o que a empresa entrega ao mercado, em termos de valor e como ela se posiciona em relação a isso. Então, por exemplo, aqui na Behev, a nossa missão é assegurar que os clientes tenham resultados práticos e expressivos para que os nossos clientes sejam porta-vozes da nossa empresa, colaborando para que esse impacto ele possa atingir o máximo de vidas. Então, veja, vai ser isso. Talvez a tua missão aí da tua agência seja assegurar que todos os teus experts tenham um resultado singular de CAC em determinado tempo e etc, de faturamento, tal, que você é um formador de faixas pretas, não sei. Você pode ter a tua missão aí de acordo com tudo que você definiu anteriormente. Então, quer dizer, tudo que você definiu até aqui vai ser importante para definir também qual que é a missão, porque a missão basicamente é aquilo que você vai fazer que vai te levar a atingir a tua visão, o teu propósito, a tua grande meta, e tem que estar alinhado com quem você é. Fechou? Então, tudo isso aqui já começa a te dar um panorama um pouco mais claro de o que você quer do negócio, o que você espera dele, como que você vai fazer para extrair valor, né? Obviamente você primeiro precisa gerar valor para depois você extrair, mas quer dizer, aqui você já tem toda uma ideia de como que esse negócio vai funcionar na prática, e é a partir disso que agora você vai começar a definir alguns aspectos da tua cultura de fato organizacional que vão ditar muito do dia a dia. Então pensa no seguinte, é aquele
aquele livro que fala assim, comece pelo porquê, né? Tem o porquê, depois tem o como, depois tem o que, né? Então poderia ser o seguinte: o porquê você faz, o como você faz e o que você faz. Então é isso. Primeiro você está definindo aqui o porquê você faz. Aqui, ó, pô, é porque eu quero atingir essa visão, é porque eu tenho esse propósito, porque essa é a nossa meta, é quem nós somos e essa é a missão. Depois você vai colocar o que você faz. Na verdade, o que você faz já está aqui na missão, né? O que você faz para atingir esse porquê. E aí, agora, quando a gente for começar a entrar na parte de cultura como um todo, a gente vai começar a entrar aqui no como que a gente faz isso, que é tão importante quanto todos os pontos anteriores, a gente ter muita clareza sobre essa definição. Então vamos pensar junto. Quando a gente entra no como aqui, a gente vai pensar no que são os valores da empresa, são os valores que vão conduzir e nortear essa execução. O que eu sempre sugiro que seja feito aqui nos valores? O primeiro passo é você listar uma série de valores que você acredita que são importantíssimos para o teu negócio, para a tua empresa aí. Então, valores podem ser, por exemplo, transparência, pode ser alta performance pode ser um valor, pode ser confiança, pode ser justiça, pode ser prosperidade, coragem, disciplina, né? Enfim, precisa ter disciplina e tal. Disciplina aqui, legal. Você pode ter como valor, talvez dentro da tua empresa, paixão, né, por fazer aquilo que faz. Talvez um valor importante, assim, de como vocês fazem as coisas, sejam a autonomia, as pessoas sejam autônomas, elas serem, sei lá, resilientes, pode ser um valor importante. Talvez você queira até que as pessoas tenham senso de dono, né, porque elas encarem o dia a dia como se fossem donas da empresa do todo. Talvez você possa colocar aqui que responsabilidade é um valor importante. Você quer pessoas responsáveis, talvez você queira pessoas com uma visão abundante, que estejam buscando por crescimento mesmo. Talvez você queira pessoas que estejam lutando por um propósito. E, enfim, você vai ter uma série de valores que você acredita que são muito importantes. Qual que é um ponto importante aqui para você fazer depois que você listou? É você colocar, ou talvez categorizar eles por ordem de prioridade dentro da empresa no ponto de vista de execução. Então, quer dizer, o que é mais importante aí dentro da empresa? É mais importante que as pessoas sejam responsáveis com o seu trabalho, ou é mais importante que elas sejam corajosas, audaciosas? O que vem antes? Você espera que primeiro as pessoas sejam responsáveis, não errem, tenham cautela, ajam com cuidado, com disciplina, com diligência, ou não? Você prefere mais que tenham pessoas corajosas que você prefere que as pessoas primeiro peçam, você prefere que as pessoas peçam perdão do que permissão, ou você prefere que as pessoas peçam permissão ao invés de pedir perdão? Não, existe um viés aí entre outros. Você espera que as pessoas primeiro peçam permissão, então, quer dizer, você está mais atrelado aqui à responsabilidade, à diligência, né? Vai ser um valor forte para você também. Aqui, ó, diligência vai ser algo importante, as pessoas fazerem com cuidado, enfim. Ou não, você prefere que peçam desculpa, mas que não peçam por favor, né? Então, primeiro, é coragem, você quer pessoas disruptivas e tal. E isso aqui vai ser importante, você listar a ordem de importância ou de prioridade para cada um dos valores, porque aqui nos conjuntos de valores você começa a estabelecer como que as coisas funcionam, o que em ordem de priorização, em vias de execução, é mais importante. Então, talvez você possa priorizar a alta performance, né? E aí você quer um monte de gente que está sempre sendo comprado contigo. Ou então, talvez você prefira priorizar resultado com ambiência tranquila. São duas coisas que, cara, são quase que opostas, não é? Quer dizer, alta performance é um resultado, é um ambiente estressante, é um ambiente de, assim, você vai além da tua capacidade normal. Alta performance é você ir muito além do que a média do que a média vai. Talvez você possa se focar em alta performance, talvez esse seja teu jogo. Ou não, talvez o teu jogo seja resultado com ambiência tranquila e consistência. Porque isso, o jogo da alta performance
ele é um jogo que você talvez não vai conseguir manter para sempre, né? Com todo mundo ali. Você vai ter uma certa rotatividade. Algumas pessoas vão usar para se alavancar por um tempo e depois vão sair. O jogo do resultado com ambiência tranquila e consistência, bom, aí você vai conseguir reter mais pessoas, as pessoas elas vão ficar mais contigo por mais tempo e talvez seja mais fácil você conseguir fazer isso. Então você precisa aqui, ó, elencar os valores, de novo, né? Tô sendo redundante. Elenca os valores e define a ordem de prioridade. O que é mais importante, o que precisa vir primeiro em vias de execução. E o que dita muito disso aqui é o que você definiu antes, é o que você quer da empresa, o que você espera, qual o propósito que vocês têm. Tudo isso deve ser consultado depois para você olhar e definir uma boa ordem de valores que vai te ajudar a crescer aí o teu negócio. Perfeito? O próximo passo aqui, uma vez que você definiu isso, é você ter claro também quais são os motivos para a ação. E aqui a gente começa a destrinchar basicamente a resposta, aqui, eu diria, vamos lá, por que as pessoas que trabalham nesta empresa fazem o que fazem, o que elas estão buscando para si, onde elas querem chegar. Essas perguntas aqui são fundamentais. Então, vou dar alguns exemplos para vocês. Talvez você esteja trabalhando ali porque você quer alcançar a liberdade financeira. Talvez você esteja trabalhando em determinada empresa porque você tem paixão pelo que faz. Talvez esse seja um motivo para a ação seu. Talvez você esteja trabalhando porque você quer desenvolver-se acima da média. Ou talvez você queira ter sucesso intelectual. Talvez você queira ser reconhecido como especialista. Talvez você queira construir, construir um ativo financeiro construir um ativo financeiro, pode ser. Enfim, você precisa colocar aqui quais são motivos para a ação que basicamente respondem a essas três perguntas para todas as pessoas que trabalham nessa empresa. Todo mundo precisa ter clareza e precisa ter alguns desses motivos para a ação em comum, porque no fim do dia, a motivação é igual a motivos para a ação. Você já parou para pensar sobre isso? São coisas comuns, aqui são coisas que a palavra motivação, na verdade, ela é a junção de duas palavras, que é motivação igual a motivos para a ação. E isso é fundamental. Ninguém vai se motivado, ninguém vai estar mega engajado, mega querendo crescer com você, se não tiver motivos para ação que conectem com aquilo que é importante para elas. Então, esses motivos para ação são fundamentais que estejam listados, que estejam claros. E a minha recomendação é que os motivos para a ação estejam espalhados por toda a empresa. Esses motivos para a ação, eles precisam estar visíveis, eles precisam, toda as pessoas precisam conhecer isso. Eu vou até dar um zoom aqui para ficar mais fácil da gente ver. As pessoas elas precisam entender isso, as pessoas precisam precisam se conectar com os motivos para a ação todos os dias. Então eu não sei o que você vai fazer para deixar esses motivos para ação claros para as pessoas aí, mas eles precisam estar. Talvez você faça uma espécie de um manual em uma folha que demonstre esses motivos para ação, que fique claro o que eles são. Talvez você escreva um livro que tem esses motivos para ação, envia para todos os colaboradores. Talvez você possa fazer ações pontuais para promover esses motivos para ação. O grande ponto aqui é preciso investir em questões que façam estes motivos para a ação estarem presentes constantemente no dia a dia de todas as pessoas da empresa. Porque, assim, em empresa, pensa no seguinte, a motivação é algo que vem de dentro
para fora. Não é algo que eu consigo imputar, eu externo colocar dentro de uma pessoa. Isso precisa vir dela, precisa partir dela. Os motivos para ação normalmente são dela. Talvez ela não vai se identificar com todos eles, mas ela precisa ter um ou dois dos quais que você vai elencar aí para sua empresa, que ela olha e fala assim, não, cara, por isso aqui vale a pena lutar, por isso aqui vale a pena eu me esforçar mais e entregar alta performance. Por esse ponto em específico, vale a pena eu ir lá e fazer o meu melhor. Vale a pena eu trabalhar mais do que a média. Porque no fim do dia eu entendo que a empresa ela age com justiça e ela tem esse viés, da abundância, da prosperidade, do propósito, né, da coragem de fazer as pessoas que estão comigo crescerem. Então, pô, crescimento, desenvolvimento podem ser bons valores para você reforçar essa narrativa aí dentro do seu negócio. Então você vai começar a fazer isso, percebe? Conforme você vai ampliando seus motivos para ação, talvez você vai revisitar e vai ajustar a ordem aqui também dos valores daí da tua empresa. E aí tudo bem, você deve fazer os motivos para ação, colocar cada um deles e obviamente você deve fazer lá uma contextualização, né, de por que este motivo para ação ele é importante. Eu vou dar um exemplo nosso aqui da BREV. Um dos nossos motivos para ação da BREV é justamente esse aqui, é atingir liberdade financeira para nos tornarmos independentes do trabalho pelo dinheiro e nos possibilita um foco maior no trabalho, não por obrigação ou necessidade, mas por desejo, pelo prazer de fazer o que se gosta. Aqui é um incentivo para lutar por isso, pois todo o empenho que colocamos no nosso trabalho reflete na empresa como um todo, e a única forma de estar satisfeito é alcançando a liberdade financeira. Então a gente quer que as pessoas que trabalhem com a gente lutem por isso, lutem para atingir a liberdade financeira, lutem para em algum momento poderem trabalhar não pela grana, não porque precisam, mas porque gostam, trabalhem em algo que faz elas se sentirem realizadas, faz elas se sentirem vivas. Então a gente quer que as pessoas alcancem a liberdade financeira, então você coloca lá uma contextualização em cada um dos valores aí da tua empresa também, perdão, os motivos para a ação. E aí, ok, agora você tem os motivos para ação, você vai para um próximo passo importante que a gente chama aqui, que são as atitudes e comportamentos. Basicamente, pessoal, as atitudes e comportamentos elas vão ditar o seguinte: atitudes e comportamentos, elas vão ditar como é que a gente vai criar isso aqui. Normalmente são entre 8 e 15 atitudes e comportamentos que ditam como, ou melhor, ditam a expectativa. Opa, estou errado aqui com X. Expectativa que a empresa tem da forma de se portar que a empresa tem, deixa eu ver aqui, que a empresa tem com tem que a empresa tem de todas as pessoas que trabalham ali, da forma de se portar e agir e comportar no dia a dia. Então, basicamente, aquilo que a gente espera das pessoas, a gente poderia botar aqui traduzido em ações, comportamentos e atitudes, o que nós esperamos, né, conjunto de esperado, vamos dizer assim, esperado das pessoas. E também vai ter o como não vivemos, que é como se fosse o oposto, o que não esperamos das pessoas que trabalham com a gente. Então, eu vou pegar um exemplo nosso aqui da BREV, que vem bem de encontro com o que a gente faz aqui. Eu estou pegando para copiar aqui e colar aqui, vamos lá, ponto. Ó, a nossa primeira atitude e comportamento aqui da BREV, ela chama be to have, ser para ter. E aí, ser para ter, a gente tem uma descrição aqui, que é, pô, a gente espera que as pessoas elas sejamos mais protagonistas e menos vitimistas. Temos um ambiente que busca exponencializar talentos,
para o seu desenvolvimento e do negócio, além de oferecer a participação societária aos investidores que se destacam em sua atuação na empresa. Portanto, pense e haja como dono. Você faz parte de uma empresa, não é apenas um emprego, você é um investidor e, portanto, pense dessa forma. É o primeiro passo para agir como um e logo mais ser reconhecido como sócio aqui da nossa empresa. Então vamos lá, ações, atitudes e comportamentos que a gente espera das pessoas que trabalham com a gente. A gente espera que a pessoa busque espaço na empresa, que ela sabe que tem que grandes oportunidades nascem também de problemas grandes. A gente espera que estejam todos olhando para construir a sua própria história e usando o negócio como meio para atingir isso, que todos tenham um plano de vida bem estruturado, metrificado com datas, valores financeiros, marcos, etc. Inclusive, a gente ajuda as pessoas a construírem isso. Aqui também esperamos que as pessoas compreendam que para ter o que se planeja, primeiro você precisa ser alguém que é capaz de fazer e trilhar no caminho em direção a esses objetivos. Então, primeiro você precisa ser e depois, com certeza, você vai ter, né? Porque você passa a fazer uma série de coisas. E depois, como não vivemos, pô, a gente não vive ansioso, querendo pular etapas para atingir sucesso, a gente não vive com atitude vitimista quando um desafio acontece, independente do tamanho. Eu não vou viver me martirizando, culpando os outros quando as coisas não saem como planejado, e assim por diante. Então, para cada uma dessas atitudes e comportamentos aí que você vai elencar na tua empresa, você também vai elencar lá quais são as ações, atitudes e comportamentos que você espera e o que você não espera, o que você espera que as pessoas, inclusive, não façam, né? Que é o contrário. Parece óbvio, mas quantas vezes você já se deparou com situações em que o óbvio precisa ser dito? Muito além disso, não basta só o óbvio ser dito, o óbvio precisa ser dito e repetido muitas das vezes. Então não basta só você dizer o que você espera, você também precisa dizer o que você não espera. E veja, quando você criou tudo isso aqui, uma vez que você tem tudo isso aqui desenvolvido, você já tem o primeiro passo para, em algum momento, compilar tudo isso aqui e criar o que a gente chama de manual de conduta e cultura da empresa. Eu vou dar um spoiler e vou mostrar para vocês aqui o que é o nosso manual de conduta e cultura aqui na Behavior Educação. Para quem não conhece, essa ferramenta aqui, o Notion, que é a nossa grande central de documentação de tudo que a gente faz dentro da empresa, novidades, enfim, o nosso calendário de turmas, questões que a gente precisa executar, os produtos, métricas, FAQ, enfim, planejamento, metas, a gente fica tudo aqui 100%. Então, para mostrar para vocês aqui o que é, por exemplo, a nossa cultura, o que a gente espera que todo mundo aqui saiba, esteja orientado a isso, e tenha total ciência do que deve construir. Então, vamos lá. Olha só, a nossa cultura tem claro qual que é a nossa missão, qual que é o nosso propósito, a visão, o BREG, quem nós somos, qual que é o nosso slogan como empresa, os nossos valores em ordem de importância aqui, os motivos para a ação, né? Cada um dos nossos motivos para a ação. E depois também as atitudes e comportamentos. Toda a lista das nossas 11 atitudes e comportamentos fica listada aqui. Então, como eu mostrei para vocês, o Bit2Have, tá todo aqui o que a gente vive, como não vive, orientação para o resultado da meta, erros são oportunidade de melhoria, com uma brincadeirinha aqui no meio, né, que depois é explicada aqui dentro. Sem braço curto, honramos nossos compromissos, buscamos a nossa melhor versão sempre, jogamos com transparência em equipe, respire, não seja emocionado, vendemos a verdade. Enfim, tem uma série aqui, os nossos 11 atitudes e comportamentos que ditam o que a gente espera do ponto de vista comportamental e de atitude das pessoas da nossa equipe. Aliás, o que nós esperamos e o que nós não esperamos, que a gente espera que eles não façam, também fica claro escrito aqui. E isso, pessoal, vira o que a gente chama aqui de Culture Deck, que por alguma razão não está visível aqui. Depois eu posso mostrar isso para vocês. Se vocês quiserem muito, comentem aqui nesse vídeo que eu, quem sabe, compartilho esse material com vocês. Beleza? Interromper meu compartilhamento agora para encerrar esse papo por aqui, mas para trazer a visão final, turma, a grande questão de você ter essa definição feita de forma intencional é porque ela se torna como se fosse um líder invisível da minha empresa. Uma cultura que ela está clara para todos, que ela é vivida e revivida todo santo dia, toda semana, por meio de uma série de rituais que você pode implementar aí dentro da tua agência. Isso é muitíssimo importante, porque é isso que faz com que você crie
um modelo de comportamento, uma forma de agir que é comum para todos os indivíduos e que ajuda aquele negócio a alcançar determinado resultado. Relacionado à cultura, aqui a gente fez uma aula super rápida aqui, super breve, mostrando quais são os pontos essenciais, e eu mostrei por alto meu exemplo aqui. Mas veja, esse é um processo que ele leva muito mais tempo que isso. Normalmente, para você definir isso, eu separaria o tempo de pelo menos um mês para você criar as versões, ir aperfeiçoando, ir mudando, ir ajustando. E pensa sempre que a cultura ela deve ser um organismo vivo. Não é um negócio que você vai escrever em pedra e nunca mais vai mudar. Se você fizer isso, provavelmente você está cometendo um erro, porque o mercado muda, tudo muda, o tempo inteiro a gente vive em uma sociedade, um mundo que é extremamente líquido, as coisas são muito voláteis e a tua cultura ela também muitas vezes vai ter que se adaptar ao mercado, muitas vezes ela vai ter que se adaptar a alguma realidade e nada impede que você vá lá e faça algum ajuste ou que você, inclusive, às vezes adicione um novo item lá nos atitudes e comportamentos, ou adicione um novo item lá nos motivos para ação, ou faça alguns ajustes na ordem de prioridade dos valores com base no momento que a tua empresa está vivendo, no momento que o teu negócio está vivendo. E veja, beleza, você fez tudo isso, definiu, é só isso, terminou, é isso? Não. Porque a cultura, nesse modelo que eu mostrei para vocês, ali no manual de conduta e cultura, é como se você, a partir disso, tivesse criado a Bíblia. Então agora a tua empresa ela tem uma Bíblia, né? Aquilo que todo mundo que está ali devia seguir, devia pregar, e é isso. Agora, vamos pensar na organização da Igreja Católica, por exemplo, ou do cristianismo e tudo mais. A Bíblia ela existe, está aí há muito tempo, e ainda assim, todo domingo, ou várias vezes na semana, tem um padre rezando a missa. Qual que é o objetivo da missa? É conectar toda uma comunidade em volta dos princípios que estão escritos naquele livro. Então não se engane que pensando que só por escrever um manual de conduta e cultura, contratar um designer, fazer algo bonitinho e distribuir alguns panfletos para o pessoal do teu time, você tem uma cultura que está perfeita, que funciona. Não. Você precisa definir isso, ter clareza sobre isso e o tempo inteiro tá aí na tua empresa rezando a missa. Você precisa estar reforçando tudo isso e pensando, tendo em vista que, veja bem, o que define a cultura não é o que está escrito no teu manual de conduta e cultura, na Bíblia da tua empresa. O que define a tua cultura é o que você permite que aconteça, que acontece dentro do teu negócio. Então, se dentro do teu manual lá você tem que confiança é um item de prioridade máxima, é o primeiro ponto, o valor mais importante. Se um sócio quebrou confiança, quebrou um contrato, fez alguma coisa grave, isso abalou a confiança dos demais, e você não consegue eventualmente demitir facilmente esse sócio porque custa caro, você precisa definir. Se confiança é o principal valor aí, esse sócio ele deve ser demitido, apesar de custar caro, apesar de sacrificar curto prazo ou de gerar prejudicar resultado financeiro para o negócio. Se você deixar o sócio errar e dar exemplo negativo, por exemplo, nesse exemplo disso aqui, as pessoas do time vão entender o recado e pensam o seguinte: a equipe é reflexo do dono, a equipe é reflexo do líder, e a empresa ela é reflexo dos indivíduos que atuam ali. Então, quer dizer, se nesse nosso exemplo aqui o dono fez alguma coisa errada e não foi punido, não teve nenhum tipo de consequência, a quebra de confiança, então significa que confiança não é tão importante assim. Você deixou passar e, na verdade, a confiança está no papel, está na parede muitas vezes, mas na prática não é bem assim. Então, o que vale relacionado à cultura não é o que está escrito no livro, não é o que está escrito no Manual de Conduta e Cultura. O que vale relacionado à cultura é como as pessoas se portam no dia a dia, como as coisas acontecem e são feitas dentro do teu negócio. Então, se você identifica uma série de comportamentos que não estão alinhados com o que você está pensando, no ponto de vista de conduta e cultura, a minha recomendação é que você convoque uma reunião entre todos da empresa, explique os novos procedimentos, explique por que é importante, explique por que a empresa está adotando esse modelo, essa forma de agir, de se portar, e comunique que é sobre isso que essa é a expectativa que a empresa tem com todos que estão atuando ali. Essa é a contrapartida que a empresa espera de todos que atuam ali. Porque no fim do dia a empresa é um negócio, é um meio para as pessoas atingirem os seus objetivos, e as pessoas são um meio para a empresa atingir os seus objetivos. Então deve existir uma contrapartida dos dois lados, tanto das pessoas saberem o que a empresa espera delas, quanto a empresa saber o que as pessoas esperam
dela também. Esse fino alinhamento que faz as duas coisas irem numa mesma direção, e é isso que faz com que a cultura ela seja mais positiva, ela seja mais funcional. E lembra do seguinte, toda a liderança dentro de uma empresa, ela tem a função fundamental, primordial, de defender e propagar e garantir que essa cultura que está ali no manual, ela esteja acontecendo também na execução do dia a dia. Se a execução do dia a dia não é igual ao que está escrito no manual de conduta e cultura, tem dois problemas. Primeiro, pode ser que você tenha uma liderança fraca e você precisa desenvolver isso. Ou pode ser que a tua cultura está errada e você precisa adequar o teu manual de conduta e cultura para aquilo que está no dia a dia, e aí é uma questão de escolha daquilo que é, no teu ponto de vista, mais importante aí para o teu negócio. Tá bom? Se vocês quiserem, comentem aqui, a gente poderia fazer uma aula específica também sobre como que quais são os rituais ou como que você faz para propagar essa cultura no dia a dia. Se essa é uma aula que te interessa, se essa é uma aula que faz sentido para você, comenta aqui nesse vídeo, deixa o teu aqui, também para eu saber quem chegou até o final aqui desse vídeo em específico. Chegando no final aqui, quem quiser também o template que a gente está criando por aqui, quem quiser acessar, vai saber nesse momento, agora no fim da aula, que para acessar, basta pura e simplesmente me mandar um DM no Instagram pedindo o template da aula de cultura que eu envio para você por lá, tá bom? Agradeço a atenção de vocês até aqui, espero que tenha contribuído esse conteúdo relacionado a como construir uma cultura que encaixa com o que você precisa aí para o teu negócio, porque você espera do teu negócio. Vejo vocês em aulas futuras, mais aí na frente, e até uma próxima. Tchau, tchau.